e hoje nós vamos falar sobre hepatite, entender melhor o que é essa doença, como tratar e também quais os riscos para a saúde. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo a doutora Mônica Valverde, que é diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Mônica, e obrigada por aceitar o meu convite. Amanda, muito obrigada a você pela oportunidade, pelo espaço. A gente quer cada vez mais falar para a população sobre esse órgão tão esfinge, vamos dizer assim, que é o fígado, um órgão que não dá sintomas quando está doente, um órgão valente, que vai até o final das forças, até ter 90% dele lesado, antes disso você não tem nenhum sintoma, por isso que é tão importante que a população tenha acesso a esse tipo de conhecimento, de que o fígado deve ser avaliado, pelo menos uma vez por ano em todo o mundo, com ou sem sintomas. Bom, você começou falando sobre o fígado, então gostaria que explicasse para a gente de uma forma simples de entender quais são as funções do fígado para o bom funcionamento do organismo. Bom, o fígado tem tantas funções, Amanda, que eu ficaria aqui nessa meia hora inteira dizendo para você funções do fígado, tá? Mas ele tem, por exemplo, uma função fundamental na metabolização de todas as medicações que a gente usa, na metabolização de drogas que a gente tem que utilizar para tratar uma infecção, para tratar alguma inflamação, por exemplo, no caso dos reumatologistas e tal. O fígado tem uma função fundamental na produção de fatores, por exemplo, de coagulação, de vitaminas, e são muitas e muitas e muitas funções, né? Ele produz alguns hormônios, inclusive, fundamentais para vários sistemas do nosso corpo. Mas o mais importante, eu acho, aqui é dizer que ele é um órgão único. E dizer que, depois da pele, o maior órgão que a gente tem é o fígado. Às vezes eu vou fazer uma elastografia aqui e eu falo, o paciente me pergunta, doutora, mas o fígado não é aqui? Não, o fígado é aqui. Mas o fígado ocupa um espaço grande no nosso corpo. E ele é sozinho. Então, o pulmão você tem 2, rim você tem 2, e fígado você só tem um, bebê. A gente só tem um fígado, e ele é muito master, ele não gosta de fraquejar, ele não gosta de dar sintomas pra gente de que ele vai mal. Então, a gente tem que estar atento a isso. Doutora, muitas vezes quando a gente fala de hepatite, as pessoas não entendem bem, não sabem o que é a doença ou os riscos que ela pode trazer para o nosso organismo. Numa forma geral, né? O que é a hepatite? A hepatite e tudo que tem it em medicina significa inflamação, tá? Inflamação. Então, no caso do fígado, das hepatites, a gente tem também, Amanda, 1 milhão de causas. As causas mais comuns que a gente vê são as hepatites virais. Então, a gente tem o vírus hepatite A, ou hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite delta, que ela, na verdade, ela coexiste ali com a hepatite B e a hepatite E. Mas essas hepatites, elas podem, exceto a hepatite A, tá? Elas podem evoluir todas de forma crônica. De novo, sem nenhum sintoma. Então, na hepatite delta, por exemplo, a gente tem mais aqui na região norte do país. No Acre, na Amazônia, a gente tem mais, né? A gente não tem tanto aqui em São Paulo, por exemplo. A hepatite E é uma hepatite que a gente tem que se preocupar muito, porque ela é de transmissão oral fecal também. E que a gente, às vezes, tem quadros muito graves na gestação, principalmente no terceiro trimestre. E a gente tem as hepatites B e C, que são aquelas que a gente fala toda hora para as pessoas, porque elas são hepatites que não dão sintomas e que podem evoluir cronicamente, silenciosamente, até a cirrose e o câncer de fígado. Por isso que é tão importante que a gente faça o rastreamento dessas hepatites na população, e a gente tem campanhas, a gente tem o Julho Amarelo, por exemplo, né, que é o mês de conscientização das hepatites virais, aonde nós, Sociedade Brasileira, já há alguns anos a gente vem fazendo campanhas imensas, gigantescas, então mesmo esse ano, durante a pandemia de Covid, durante essa loucura, a gente não deixou de falar sobre o assunto e não deixou de pedir que a população que tivesse acesso testasse, né, com cuidado para não causar muito alarde, para não causar que esses pacientes que estão assintomáticos e que estão relativamente bem e poderiam esperar um pouquinho, não corram para o sistema de saúde, que no momento a gente está ali tentando lidar com a demanda do Covid, né?
além das hepatites, mas que são assim, hoje a hepatite B não tem cura, mas ela tem controle, né? A gente consegue zerar 100% das cargas virais dos pacientes que têm indicação de tratamento, que a gente não vai entrar tanto nisso agora, mas assim, a hepatite B, a gente está tendo uma medicação nova no nosso país, tá? Que é o tenofovir alafenamida, que vai vir com menos efeito adverso, ou seja, praticamente sem efeito adverso, e com um potencial de zerar de uma forma mais consistente essa carga viral, mas isso ainda não é cura. Então, esses pacientes precisam continuar sendo acompanhados pelos seus hepatologistas ou infectologistas, os seus médicos de origem. E a hepatite C, que é o motivo pelo qual você me convidou dessa vez, né? Que é uma hepatite que a gente tem a alegria, a plenitude hoje de zerar, de curar praticamente 100% dos casos. Aqui, na minha casuística, 100% dos casos que eu tratei desde 2015 estão completamente curados, tá? E que isso não volta, só volta se o paciente pegar de novo o vírus, né? E aí isso pode acontecer. Então, a gente tem essa importante tarefa, Amanda, de dizer para as pessoas que são grupos de risco, né? Como, por exemplo, os homens que fazem sexo com homem, eles têm uma prevalência maior de adquirir essa infecção pela via que é de maior risco, né? E, por exemplo, os pacientes que são politransfundidos, hoje em dia, desde 92 no Brasil, a gente tem uma ELISA de terceira geração, que é como os nossos sangues são testados antes de transfusão, que é extremamente confiável. Ele tem uma falha ali de 2, 3% no máximo de possibilidade de falha. Então, fica aqui como ainda fatores de risco mais importantes, realmente, a questão do HSH, que a gente chama, que é o homem que faz sexo com homem, que a gente pede para essa população tentar usar preservativo o máximo possível. Usar o preservativo. Vale a pena ressaltar que a gente tem tido nos últimos anos, Amanda, acréscimo de prevalência em HIV no nosso país. Porque justamente o pessoal está esquecendo de usar preservativo, gente. Preservativo é uma conquista, ele não é uma limitação. Então precisa ser usado com mais tranquilidade, né? Além disso, é lindo a gente explicar que essas hepatites têm tratamento todas e pelo SUS no nosso país, com muito orgulho. Doutora, falando especificamente da hepatite C, que recentemente foi muito falada na mídia, porque né, os pesquisadores que descobriram o vírus há algum tempo, essa descoberta foi feita, e o prêmio Nobel recentemente, né, prêmio Nobel de Medicina, a esses pesquisadores. Então, gostaria que você falasse da importância dessa conquista, de saber de fato né, o que causa a hepatite C, e também gostaria que falasse sobre a necessidade de sempre estar atento à saúde, de como é que essa doença é diagnosticada. Bom, assim, gratidão aos pesquisadores que descobriram o vírus da hepatite C, porque isso é uma parcela muito importante e linda da minha vida e da maior parte dos hepatologistas e infectologistas do mundo, porque é muito bom a gente ter uma doença que é crônica e que a gente cura hoje. E a gente só curou porque ao longo dos anos vários pesquisadores foram levando a gente a isso, né? Pesquisas e descobertas vão levando você até a cura. Então, a gente está aqui nesse momento onde todo mundo está vendo o impacto que um vírus pode ter na vida de uma população. Estamos aqui rezando que os pesquisadores, de novo, descubram né, a vacina adequada para o Covid-19 e também o tratamento adequado, porque a gente ainda não tem nenhum dos dois. A gente está fazendo um super trabalho com aquilo que a gente sabe de medicina, mas a gente ainda não chegou lá. E graças ao universo, a gente já chegou nisso na hepatite C. A gente tem um diagnóstico que já é muito tranquilo, Amanda, muito simples. Então, a gente tem no Brasil inteiro os CTAs, Centro de Testagem e Aconselhamento, que são células de testagem de várias doenças, incluindo hepatite B e C e HIV. Né? E esses centros, eles fazem esse exame que eu te falei, ELISA de terceira geração, eles fazem também o teste rápido, que é um teste que em 10 minutos no máximo o paciente já sabe se ele é positivo ou não para o anticorpo, ou seja, para o anti-HCV. E a partir dali, se aquele testezinho, que é um testezinho que a gente faz na pontinha do dedo do paciente, se ele é positivo, ou seja, se apareceram 2 tracinhos ali naquela lâmina,
Um tracinho é o que a gente espera de normal, né? Ou seja, de negativo. E os 2 tracinhos dizem que esse exame é positivo. Se isso dá positivo, a gente vai pedir uma carga viral para saber se esse paciente tem hepatite C agora ou se aquele exame, teste rápido, está somente mapeando que ele já teve contato com o vírus e tem imunidade contra aquele vírus, tá? No caso da hepatite C, quando esse teste rápido dá positivo, a gente tem ali em torno de 80 a 85% de chance de ainda ter ali hoje a infecção presente, a hepatite presente. E aí a gente vai para a carga viral, depois a gente faz a genotipagem para saber qual é o tipo de vírus que esse paciente tem, qual é o genótipo, porque o tratamento pela nossa portaria, PCDT, é o protocolo de diretrizes terapêuticas do nosso país, né? Ele diz que para o paciente que é genótipo 3, ele tem um tratamento diferente. Desculpa, se o paciente tem genótipo 1 hoje, ele tem um tratamento diferente, que é mais simples ainda, porque esse genótipo passou a ser o mais fácil hoje da gente. Mais fácil não, mas em relação ao genótipo 3, sim. É mais fácil de curar. E se ele é um genótipo 3, a gente tem que pensar um pouco melhor e decidir se ele vai usar ribavirina ou não, que seria mais uma droga, mais comprimidinhos. E se esse paciente tem cirrose, também o nosso protocolo, ele permite, na verdade, se ele tem cirrose, né, que a gente prescreva a ribavirina. E se ele não tem a cirrose e a gente acha que esse paciente precisa, aí o médico vai conversar com o paciente e ver se ele tem alguma outra possibilidade de usar ribavirina, se ele compra, se o plano de saúde dele paga, enfim. A gente tem que detalhar, é caso a caso, isso é bem à la carte, a gente vai estudar o caso. Mas no SUS a gente tem excelentes medicações, e esses CTAs, onde eles vão testar, né, a população, o CTA já vai encaminhar o paciente para o centro de referência mais perto dele, né? E que vai ter condição de acolhê-lo, tratá-lo e curá-lo. Isso a gente chama de linha de cuidados, né? Que é desde o diagnóstico até a cura, esse paciente ser acompanhado, ou desde o diagnóstico até o tratamento e a manutenção desse tratamento. Você citou essa questão da cirrose, que acaba popularmente, né, pelas pessoas, por nós leigos, sendo aí relacionada ao consumo de álcool. Isso realmente só acontece quando a pessoa consome álcool? O que é a cirrose, doutor? O que causa? E como é que a gente pode tratar? A cirrose, ela é a doença, Amanda, final, ou vamos dizer assim, ela é o resultado, a evolução de qualquer doença do fígado crônica. Então, como antigamente a gente não conhecia hepatite C, a gente não tinha mapeado ainda muitas vezes hepatite B para todo mundo, e como o consumo de álcool é uma coisa meio que generalizada, é muito comum, então o médico que não é hepatologista, que não é infectologista, e às vezes, bom, isso não antigamente, hoje todo mundo sabe que a cirrose tem várias outras causas que não o álcool. Agora, muito importante salientar, Amanda, que o álcool, ele é mais ou menos, se você considerar o álcool isoladamente, ele deve ser ali terceira ou quarta causa de cirrose hoje, em prevalência, no mundo, tá? A hepatite B em alguns países, por exemplo, na China ou na Tailândia, enfim, em alguns lugares a hepatite B de bola, ela se equipara ao álcool, tá? Na Inglaterra, onde se consome muito álcool ainda, isso ela não deve ser a terceira causa, mas aqui no nosso país é entre a terceira e quarta causa, dependendo da cidade. A hepatite C é a causa mais comum de cirrose no mundo, praticamente empatado hoje a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e a hepatite B e o álcool ficam ali lutando na prevalência depois dessas duas. Claro que o álcool é um agressor muito comum ao fígado, tá? Mas como doce Amanda? Como doce. Então, assim, tem gente que fala, ai, doutora, eu nunca bebi, mas eu como doce todo dia. Então, para o fígado, ele não tem esse discernimento tão diferenciado de se aquilo é excesso de doce ou se aquilo é excesso de álcool, tá? Para ele, aquilo é excesso de alguma coisa que machuca ele, que faz mal a ele. E ele se agride, e ele se inflama. E a cirrose é uma sucessão de inflamações com necrose, suscetivas, em momentos diferentes, e isso vai causando necrose desse fígado, com posterior fibrose, ou seja, colagenização, cicatriz por cima de cicatriz, vai fazendo esse fígado ficar duro, endurecido, mais escuro, com menos oxigênio e, portanto, cirrótico.
Então, qualquer dessas doenças pode levar a esse destino final. Você pode imputar no seu Waze esteatose hepática, você pode imputar no seu Waze álcool, você pode imputar hepatite autoimune, pode imputar hemocromatose e chegar ao destino final comum chamado cirrose. Nós estamos falando da cirrose, mas, doutora, eu gostaria de saber se outras complicações podem acabar surgindo em decorrência da hepatite. Um paciente, por exemplo, que sofre de hepatite pode precisar de um transplante de fígado ou desenvolver um câncer de fígado. Explica um pouquinho mais sobre essa parte também, por favor. Você falou, Amanda, das duas principais complicações que esses pacientes chegam sem ter diagnóstico prévio, que é justamente cirrose e câncer de fígado, e a gente, como especialista, tem vontade de chorar de ver que esse paciente chegou para a gente terminal, né? Na verdade, quando ele chega para um transplante, ele chega terminal. E aí a gente indica o transplante de cara, e a gente, ainda bem também, hoje tem excepcionais serviços de transplante no nosso país, tanto aqui em São Paulo, quanto no Nordeste, Fortaleza, é, é, Paraíba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, a gente tem em todos, Curitiba. Estou falando, estou lembrando dos serviços e vou lembrando. Gente, aonde vocês têm, existe um centro de transplante, se não na cidade de vocês, na capital de vocês. E o nosso país pode ter orgulho também da sobrevida que a gente tem pós-transplante. Mas sim, Amanda, tanto o transplante quanto o câncer de fígado, muitas e muitas vezes a gente atende o paciente de primeira vez aqui no consultório ou no ambulatório, né? Eu sou lá do servidor, meu coração é do servidor estadual de São Paulo. Eu sou médica do Einstein, do Oswaldo Cruz, mas, assim, o servidor é minha casinha, é onde eu aprendi a ser doutora, é onde eu aprendi a ser patologista, e é onde todo dia, hoje, terça-feira, é o dia que eu faço a minha mágica lá. Então, sim, a gente recebe eles de primeira vez, Amanda, com câncer de fígado já e com cirrose, por hepatite B não tratada, por hepatite C não tratada, e principalmente hoje em dia por gordura no fígado não tratada. Doutora, você falou sobre, né, o trabalho nos hospitais, então gostaria de aproveitar e perguntar qual que é, né, o trabalho do hepatologista, porque nem todo mundo sabe que esse é o médico responsável por cuidar do fígado, né? Oi, gente, eu sou hepatologista, somos hepatologistas. Não somos tantos, somos uma sociedade que não é tão grande em volume de especialistas e por isso mesmo o nosso trabalho é gigantesco. Todo hepatologista trabalha muito, porque perto de quantos infectologistas existem, quantos endocrinologistas existem, a gente é uma especialidade ainda pequena. Quase todos de nós viemos da gastroenterologia, mas existem muitos que vieram da clínica médica, que vieram da própria infectologia. A nossa sociedade tem algumas pessoas que são infecto e gastro ao mesmo tempo. Desculpa, infecto e hepato ao mesmo tempo. Excepcionais médicos. E não são muitos, mas são excepcionais. Então, a gente cuida das hepatites, a gente cuida da adição ao álcool, a outras drogas que possam fazer mal para o fígado, a gente cuida da esteatose hepática e a gente cuida da hemocromatose, da doença de Wilson, a gente cuida da hepatite autoimune, a gente cuida das doenças de depósito, doença de Gaucher, outras. Tudo relacionado ao fígado, tá? Então, a cirrose, que é o estágio final, e que, infelizmente, a gente tem dentro da cirrose uma quantidade imensa de pacientes com esse diagnóstico, tá? Que se chama, na verdade, doença hepática avançada, a cirrose. A gente está tentando mudar esse estigma de cirrose, justamente porque, para a população leiga, ela é muito relacionada ao álcool. Muitas pessoas que têm esse diagnóstico, elas se sentem estigmatizadas, porque praticamente está chamando ela de alcoólatra ou de etilista. A gente não usa mais esse termo, né? Porque, assim, é muito raro você ter na população quem não beba nada. E a quantidade de álcool que se bebe para se ter lesão, se você não tem doença nenhuma no fígado, ali em torno de 30, 40 gramas de álcool. Mas se você já tem, por exemplo, uma esteatose, uma gordura no fígado não alcoólica, você não pode beber quase nada, porque o álcool ele é um acelerador desses processos todos. Ele é uma lesão a mais que a gente fica dando todo dia para o nosso fígado ou todos os finais de semana. Então, você pode beber nessa quantidade que eu falei se você não tem nenhuma outra doença no fígado.
Então, sim, o hepatologista, ele é um guerreiro, que nós somos poucos, mas tentando ver o fígado do Brasil inteiro. Doutor, e qual que é o momento de procurar um hepatologista? De modo geral, as hepatites elas podem dar algum sinal, as pessoas podem perceber alguma coisa no corpo que pode acender o alerta para procurar ajuda. Como que isso acontece de forma geral? Amanda, eu não consigo, assim, como só temos sintoma depois que 90% do fígado já está avariado, né? Já está machucado, já está lesado, a gente não tem que esperar sintoma, não, gente. Esses sintomas que vocês conhecem do fígado doente, que é a icterícia, que é o olho amarelo, que é a ascite, que é a barriga d'água, que é o edema de membros inferiores no inchaço, ou a encefalopatia, que é quando você começa a ficar desorientado no tempo e no espaço e tal, esquece, não fique esperando isso não. Então, no check-up anual, pelo menos, incluir as transaminases, lembrando que a ST, a ALT, fosfatase, gama-GT, evoluem normais em até 30% das pessoas que já estão doentes do fígado. Fazer um ultrassom abdominal anual, porque o ultrassom pode fazer diagnóstico de, por exemplo, gordura no fígado, esteatose, que é um exame simples, barato, que tem no SUS no país inteiro. Pedir que o seu clínico peça esses exames. E se você puder, e também sempre pedir que o seu clínico, ou qualquer médico que seja, gente, a ginecologista, a urologista, o médico que vocês tiverem, ele tem o direito de pedir as sorologias para as hepatites virais. Então, pedir sorologias, pedir a bioquímica, incluindo o perfil hepático, que são esses exames que eu falei de enzimas do fígado, e pelo menos um ultrassom, tá? E as sorologias que são fundamentais, Amanda, porque a gente consegue fazer muita coisa boa se a gente faz esse diagnóstico a tempo antes de virar uma cirrose. Você citou essa questão do consumo de álcool, mas também do consumo de doce, né? Que muitas vezes a gente acaba não estabelecendo essa relação entre o consumo de doce e um problema no fígado. O estilo de vida pode, de alguma forma, ajudar a evitar as hepatites? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para se prevenir e para evitar essa doença? Então, eu acho que assim, primeiro assim, começando pelas hepatites virais, né? Pelas hepatites virais você tem como fazer sua sorologia e saber quem você é em relação às hepatites. Usar vacina, a gente tem vacina para hepatite B, a gente tem vacina para hepatite A, em todos os postos de saúde desse país, gente, praticamente tem vacina. Então é uma coisa que é extremamente eficiente. São vacinas que não são como, por exemplo, da febre amarela, que são vacinas que você tem risco de ter efeito colateral. A vacina de hepatite A e de hepatite B são extremamente seguras e muito eficazes. Então, elas conferem proteção quase sempre. Com relação a estilo de vida, eu falei doce, mas eu falei doce porque é o que eu vejo mais comumente o paciente falar, relatar. Mas é carboidrato, né? É o excesso de massa, é o excesso de feijão com arroz, Amanda. Excesso de feijão com arroz. Ninguém tem que comer feijão com arroz todo dia. Não precisa comer feijão com arroz todo dia. Essa é a minha bandeira, feijão com arroz todo dia. Não! Porque a gente é brasileiro e a gente aprendeu que saudável é comer feijão com arroz todo dia. Mas isso é carboidrato. Então, eu, por exemplo, eu como legume com uma proteína de segunda a sexta-feira e eu deixo para comer carboidrato no final de semana. Agora, se você já é diabético, por exemplo, você tem um fator de risco a mais para ter esteatose hepática e cirrose, né? Então, assim, essa população, ela é muito mais afetada. Se você pega a população em geral, 27,5% da população em geral, é de 20 a 30%, Amanda, vai ter esteatose hepática, tá? E quando você pega a população diabética, chega a 70% da população diabética tem esteatose hepática. E aí, o que acontece? Esses pacientes passam a vida tomando a medicação e indo para o endócrino sem nunca ter passado um hepato. Isso é um absurdo. É muito importante que, em algum momento, esse paciente que teve esse diagnóstico de esteatose venha a um de nós para que a gente possa mapear o risco que esse paciente tem de evoluir para cirrose ou não e devolver ele para o endócrino com esse novo veredicto ou essa nova previsão de que esse é um paciente que precisa de um controle de glicose mais aguçado ou mais agressivo, né? Hoje o endocrinologista e o hepatologista eles têm que andar de mão dada, porque a doença metabólica ela precisa ser acompanhada pelo endócrino
mas a gente precisa mapear qual é o risco desse paciente evoluir para cirrose, porque ele é alto quase sempre, pelo menos ele ter piora disso, e isso, às vezes, olhar para o estado do fígado, muitas vezes faz com que o paciente tenha uma aderência maior à dieta, faz com que ele beba menos, tá? E a gente faz um exame chamado elastografia hepática, tá? Existem algumas técnicas desse exame, um exame não invasivo. Hoje tem uma portaria da ANS, Agência Nacional de Saúde, que obriga os planos de saúde, desde fevereiro de 2018, que foi uma coisa que a nossa sociedade conseguiu fazer o corpo a corpo com a ANS e fazer a ANS entender a necessidade desse exame, tá? Alguns serviços do SUS têm esse exame, mas as pessoas que têm plano de saúde podem, para não onerar o SUS, inclusive, exigir que seus planos de saúde reembolsem, pelo menos, se eles não têm credenciado serviços de elastografia, mas uma simples elastografia mapeia para a gente quase sempre o risco dessa doença evoluir para uma cirrose. Né? Isso é muito importante que a gente enalteça aqui, porque é um exame não invasivo, Amanda, feito em 5 a 15 minutos, no consultório médico, sem anestesia, sem invasão, sem efeito adverso, e que põe a gente ali mais ou menos ao par de que risco esse paciente tem. E aí a gente vai para uma biópsia hepática, depois, que é um método invasivo, que é excelente, é excepcional, e que, por exemplo, no caso da hepatite autoimune, a gente precisa sempre fazer, no caso da esteatose, para prescrever medicação, a gente tem que fazer. Eu só não preciso fazer esse exame, a biópsia, se eu tiver um paciente diabético, porque o diabético eu tenho obrigação de medicar ele para o diabetes, ou para a resistência insulínica, que é o pré-diabetes, e com isso esse fígado já começa a melhorar sim. Então, estilo de vida é tudo. Pelo amor de Deus, gente, quem pode, faça exercício. Eu sei que agora na pandemia tá difícil, mas faz em casa. Levanta e senta da cadeira. Fica na ponta do pé e abaixa. Eu dou uma série de treinos. Eu sou personal, muitas vezes, dos meus pacientes cirróticos, para eles fazerem isso em casa. E o cuidado com a alimentação diário, isso é tão tranquilo de fazer. Escolhas, né? Escolha aquilo que é menos calórico, diminua a porção daquilo que é calórico. Eu não falo, ninguém pode comer doce, mas coma um pouquinho, não coma todo dia. Não coma feijão com arroz todo dia, escolhe 1 ou 2 vezes por semana. Doutora Mônica, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem rapidinho para que as pessoas fiquem sempre atentas à própria saúde e que não busquem o médico, que não busquem ajuda só quando realmente a coisa já está muito evoluída, mas que a gente busque sempre a prevenção antes de tudo. Gente, eu acho que ela já falou, Amanda falou exatamente o que eu falaria, tá? Quando a gente falou sobre a especialidade, a hepatologia também, não deixem para procurar a gente quando vocês se sentem doentes. Medicina hoje é preventiva, a gente estuda todo dia, a gente está falando do Prêmio Nobel de Medicina, de pessoas que descobriram um vírus e que mudou a história de uma doença que até aquela época era denominada hepatite não A, não B, e aí ela ganhou o nome, hepatite C, né? E que mudou tanto, e que hoje tantas pessoas conseguem se beneficiar de tratamento e cura dessa doença. Então, não esperem que o seu fígado peça socorro. Cuidem dele com amor todo dia, diminuindo a quantidade de álcool, diminuindo a quantidade de carboidrato, feijão, arroz, batata, mandioca, mandioquinha, doce, massa na sua vida. Na medida do possível, faça exercício físico. Se você não pode fazer todo dia, faça 3 vezes por dia, meia, 1 hora por dia, melhor do que nada. Quando você está desenvolvendo um músculo, esse músculo ele consome glicose, ele consome açúcar. E com isso você pode comer um pouquinho mais, porque o seu músculo vai usar essa caloria que você comeu, é uma caloria, aí passa a ser até do bem. E vocês façam exames regularmente. A gente tem um SUS maravilhoso nesse país, a gente tem médicos sensacionais. Eu quero aproveitar, Amanda, para dizer o quanto o coronavírus podia ter sido pior, o quanto o Covid podia ter sido muito pior ainda no nosso país, que tem dimensões continentais. É porque nós somos médicos raízes. O médico brasileiro é um médico raiz. Ele sempre quer fazer o melhor pelo paciente dele. Ele quer aprender, ele quer estudar, ele quer curar, ele quer diagnosticar, ele quer resolver. Então, procurem esses heróis que estão aí do seu lado, médicos,
E se você suspeita que é fígado, não deixe de se consultar com um hepatologista, porque o nosso olhar para isso é completamente diferente dos outros médicos. E eu termino por aqui, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade, Amanda. Doutora Mônica, eu que agradeço a participação no programa de hoje, de trazer tantos esclarecimentos e alertas para o nosso público. Muito obrigada. Obrigada a você, querida.